Muito obrigada pela contribuição. Giovanni Clay, também do Conjuve, último. Assim, até contribuindo, até fazer uma provocação também, quando a gente fala sobre o extermínio da juventude negra hoje no país, aparentemente fica uma questão de falar apenas em morte. E dentro disso a gente não discute muitas vezes a causa disso. E quando a gente para avaliar, às vezes, de política pública para a juventude negra hoje no nosso país, a questão da democracia na própria escola, que um jovem chega numa escola e não se vê no seu livro didático, no seu livro de história e no espaço pedagógico, que é muito distante da sua realidade. A questão da exclusão participativa, que a gente para avaliar hoje no espaço de poder do nosso país, você não vê negro. E o discurso que coloca quando fala assim na questão do assassinato dentro da favela, dos que estão presos, fala assim, a penitenciária hoje é a maioria de pretos porque a maioria da população é negra. Mas quando olha o parlamento, eu não vejo isso. Eu vejo a maioria branca, então a minoria está no poder. E a maioria, de fato, ela vem sendo assassinada por essa minoria. E dentro disso, o extermínio hoje ele acontece pela segurança de tal forma que hoje você ser preto, você ser pobre, ser da periferia, é risco de morte. Porque se eu estiver andando sozinho em algum espaço, é de fato como se tivesse uma doença ali para o Estado que assassina e acabar com isso. Porque ocasionou hoje ser um dos próprios Estado. E dentro disso a gente se enxerga invisível. Porque é raro um espaço separado para discutir sobre isso. E quando você discute muitas vezes, é numa correria, numa velocidade tão imensa, que você discute e acabou e fica esperando essa resposta disso. E quando eu coloco esse debate nesse momento, é porque nós somos a maioria que morre, nós somos a maioria que está na penitenciária e somos menos nesse espaço de poder. E isso ocaso que nós estamos hoje, de fato, sendo uma resistência. Você está vivo hoje, você está resistindo, é um sobrevivente da sociedade brasileira hoje. Porque não é normal você ter um jovem negro no espaço para discutir sobre esse assunto. Porque a maioria não tem acesso, não tem essa oportunidade. E dentro disso, até no debate do próprio direito de juventude negra estava sendo colocado que assim hoje, eu, Giovanni, filho de uma professora, de um policial militar alcoólatra, jamais poderia estar aqui. E eu coloco por ser uma exceção, porque o meu irmão hoje não terminou o ensino médio. Já passou por iniciação educativa, já foi preso e não se enxerga no processo. E devido a uma oportunidade que foi o ProUni, eu tive esse mecanismo de acesso de informação e pude chegar até aqui. Mas isso não é questão de orgulho, porque eu sou uma exceção. Uma exceção de fato, de uma política pública que foi colocada aqui não é para ser por minoria, é para ser por maioria de fato. E dentro disso, eu finalizo colocando que a juventude negra é criminalizada a todo momento. E pelo Estado, que não agora colocou aqui a música, ela é criminalizada. Você andar na rua sozinho, dependendo do horário, você é criminalizado. E eu coloco isso que já aconteceu de eu estar saindo com o meu afilhado, tamanho meio-dia, próximo da minha casa, abordado pela polícia. E você olha do outro lado da rua, tinha várias pessoas passando, ele nem... Então, assim, você tá um jovem negro andando na rua, é como se de fato fosse um bandido andando na rua. E é dessa forma que o Estado enxerga, porque a polícia ela representa a leitura do Estado. E essa é a contribuição. Muito obrigada, Giovanni Clay. Foi muito bom o seu depoimento, contribuiu muito, assim como dos outros companheiros. E eu quero dizer aqui rapidamente os nossos encaminhamentos. Com todos os depoimentos de vocês, está feita na minha cabeça a fundamentação para essa CPMI, que proporei que seja uma iniciativa da nossa comissão. A comissão propõe a constituição da CPMI. Acho que é devido, acho que é importante, acho que é chegado o momento de nós podermos ter um nível de investigação maior, de atuação maior, de articulação maior, saindo da denúncia, né, para a investigação e ação. Também recebemos como proposta de encaminhamento a solicitação de uma audiência com as mães de vítima, ou seja, esse trabalho que os Centros de Defesa da Criança têm feito em todo o país, que é mães de vítima de assassinato de crianças, e vamos incorporar isso mais de jovens negros, porque a maioria de crianças e jovens assassinados ou por bala perdida ou por assassinato por razões banais existentes no nosso país são negras. E tenho conhecimento que Ângela me passou que a própria presidente da República está recebendo mães de vítimas da violência contra
a juventude negra no nosso país, e acho que é realmente necessário que nós possamos fazer uma audiência pública aqui para tratar desse assunto. Talvez, se nós estabelecermos a CPMI, tudo isso possa integrá-la. Mas, para não dependermos disso, também encaminharemos à nossa comissão o resultado dessa audiência, uma solicitação desse tipo para a Secretaria encaminhar à presidência. E, finalmente, quero dizer que nós temos, tanto eu, quanto o senador Paim, quanto inúmeros outros senadores dentro do Senado brasileiro, mas outros deputados também no Brasil inteiro, aqui no Congresso Nacional, discutido a questão da participação do negro no parlamento. E nós entendemos como uma das razões principais disso o sistema eleitoral que nós temos no Brasil, o tipo de financiamento que nós temos para a participação na campanha, e acreditamos que é extremamente importante que os movimentos, inclusive os movimentos de juventude e de juventude negra, possam abraçar a bandeira que o movimento de mulheres também já abraçou com muita força, que é a bandeira da reforma política com participação popular, a bandeira do financiamento público de campanha, para fazer com que o parlamento brasileiro possa ter uma representação de mulheres e de negros e negras substancial, que nós precisamos ter, né? E por isso mesmo que nós lutamos por isso. Vamos acabar com essa história de mini-reformas eleitorais pequenas e vamos exigir do parlamento brasileiro uma reforma política real e com a participação popular, garantindo a sua fiscalização, a sua cooperação, a sua colaboração para a mudança. Antes de finalizar, passo para Fernanda, que quer dar um último aviso, para depois, então, declarar encerrada a presente reunião. Vou dar a palavra a vocês duas, porque eu já estou no limite máximo do meu tempo. Tá? Bem, obrigada, senadora. São encaminhamentos fundamentais, a gente avança a cada dia nessa agenda. Então, são 2 informes e também convite para quem está aqui, para quem está assistindo a audiência. Na próxima, amanhã, às 14h, vai ter um debate online no Participatório, que é o Observatório Participativo da Juventude, nossa plataforma de interação com a sociedade a respeito das políticas públicas de juventude. Um debate com a secretária Ângela, que está aqui, a respeito do edital da chamada pública da CEPIR para a comunicação comunitária e popular no âmbito da campanha do Plano Juventude Viva. Então, quem tiver dúvida a respeito desse edital, Ângela vai estar com a gente amanhã no Participatório às 14h, www.participatório.juventude.gov.br. Convidar também para a mobilização da semana que vem, do dia 15, em que novamente nosso GT Juventude Negra do Conselho e também vários jovens que virão de São Paulo e também aqui do DF, e acredito que de outras regiões também, estarão na Câmara para conversar mais uma vez com o presidente Henrique Eduardo Alves a respeito da aprovação do PL 4471, que prevê a investigação, e a gente espera o fim dos autos de resistência. Esse é um processo que a gente tem atuado bastante em parceria com a sociedade civil. Já estivemos aqui no dia 5, no dia 6 de agosto, fazendo essa interface com os deputados, com o presidente da Câmara, e dia 15 é um grande dia para nós, convidar todo mundo que puder estar aqui na casa novamente para essa incidência. E dizer que também a Secretaria-Geral da Presidência continua nesse processo de diálogo com a sociedade. Temos previsto ainda para esse mês o diálogo com os movimentos de periferia contra a violência urbana, o ministro Gilberto Carvalho com a ministra Rosário, o ministro José Eduardo Cardoso, possivelmente a ministra Luísa Bairro também devem receber os movimentos, dando continuidade à preparação dos diálogos com a presidenta Dilma. Isso está em curso também. Agradecer aí os movimentos que continuam persistentes para a gente dar continuidade a essa agenda. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela oportunidade, senadora. Muito obrigada a você pela participação destacada. Passo a palavra à Ângela também para uma última. De forma rápida, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de reafirmar, enquanto CEPI, o nosso compromisso. Sabemos que é o início e, ao mesmo tempo, não é só o início, porque a gente está aqui e eu me lembrei do senador Abdias do Nascimento, que escreveu um livro sobre o extermínio do povo brasileiro.
né? E ele, nos discursos dele no Senado, naquela época, ele já trazia, com certeza, toda a necessidade e também a ausência de políticas de reconhecimento do racismo como um motor gerador de discriminação e de morte. O que eu queria era deixar claro, deixar o acesso para vocês da pesquisa que a senadora Ana Rita se referiu. Essa pesquisa foi feita com o Data Senado, CEPIR, uma colaboração da Cooperação Espanhola, a agência ESCID e a ABC, Agência Brasileira de Cooperação Internacional. Ela tem exatamente esses dados que falam com a opinião pública, que acaba trazendo uma certa naturalização sobre a morte de um jovem negro em relação à morte de um jovem branco, como a gente falou, mas é muito importante que vocês possam emitir as suas próprias opiniões, que ela sirva de análise, que ela sirva de ponto de discussão nas reuniões do movimento, dos gestores, e também queremos afirmar, até o final do ano nós estaremos concluindo a elaboração do Programa Nacional de Enfrentamento ao Racismo Institucional. O Programa de Enfrentamento ao Racismo Institucional, ele está sendo elaborado também com a cooperação espanhola e ele vai estar voltado para, no primeiro momento, trabalharmos 5 ministérios. E dentre esses ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério de Planejamento e Orçamento, porque nós temos também que avançar na questão das cotas para o serviço público e precisamos enfrentar esse fenômeno chamado racismo institucional, que é exatamente a ausência de respostas ou a forma como as respostas, as práticas institucionais acabam incidindo sobre a população negra de forma a reproduzir desigualdades. Então, eu quero novamente agradecer, parabenizar a Comissão de Direitos Humanos, a presidenta Ana Rita e, em seu nome, a senadora Lídice. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram aqui nesta audiência hoje, integrando tanto